Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Nessa videoaula eu pretendo dar prosseguimento à discussão acerca da filosofia medieval. Né? Filosofia medieval, como vocês sabem, corresponde ao período que vai do final do século IV, século V, até aproximadamente o final do século XIV e século XV. Durante esse período, né, as duas principais doutrinas filosóficas foram, de um lado, a patrística e a escolástica. A patrística se estabeleceu e se consolidou entre os séculos IV e V, e a escolástica entre os séculos XI e XIV. Hoje, nós daremos início à discussão sobre a patrística. Bom, o termo patrística é uma referência aos primeiros padres da Igreja Católica, que eram considerados padres apologéticos, ou seja, autoridades que realizaram, autoridades religiosas que realizaram uma defesa da fé e dos dogmas cristãos. Essas autoridades combateram as heresias e buscaram a conversão dos pagãos, ou seja, dos não cristãos, daqueles que não haviam recebido o sacramento do batismo. E de que forma essas autoridades buscaram a conversão dos pagãos? Estabelecendo uma relação entre fé e razão. Ou seja, esses primeiros padres da Igreja Católica buscaram justificar racionalmente os dogmas cristãos, especialmente o dogma sobre a existência de Deus. É por esse motivo que eu disse a vocês, que o principal problema filosófico abordado tanto durante a patrística quanto durante a escolástica foi: é possível demonstrarmos racionalmente a existência de Deus? É possível demonstrarmos racionalmente aquilo que é objeto da fé cristã? O que significa demonstrar racionalmente? Significa estabelecer argumentos objetivos, claros, argumentos que podem ser compreendidos por todos, argumentos estruturados em princípios lógicos fundamentais, argumentos que não admitem quaisquer contradições, que não dependem de uma experiência subjetiva, singular, e que não estão associados àquilo que está prescrito pelas Sagradas Escrituras. É possível estabelecê-los? É possível a demonstração racional acerca daquilo que é objeto da fé? Pois bem, para os teóricos, para os pensadores que pertenceram à patrística, dentre os quais Plotino, Justino, Santo Agostinho, essa demonstração racional se deu a partir de uma releitura da teoria de Platão. Então é por esse motivo que a patrística é também considerada um neoplatonismo, ou seja, a sua abordagem filosófica é considerada um neoplatonismo. Neo significa novo, então uma nova interpretação acerca do pensamento de Platão, ou uma interpretação cristã sobre a doutrina das ideias do pensamento de Platão. Aqui apenas uma retomada sobre a perspectiva filosófica de Platão. Filósofo grego Platão, que viveu entre a segunda metade do século V e a primeira metade do século IV a.C. Para Platão, há duas realidades, ou dois mundos. Um mundo sensível, uma realidade sensível, na qual todos nós nos encontramos, uma realidade a qual eu tenho acesso por intermédio dos sentidos, aquilo que eu, enfim, consigo enxergar, perceber, enfim, aquilo sobre o qual eu tenho uma percepção sensível, e um mundo inteligível, ou
um mundo das ideias, uma realidade na qual se localizam as essências de tudo aquilo que existe no mundo sensível. Então, por exemplo, se no mundo sensível eu tenho a experiência de múltiplas e variadas árvores, no mundo inteligível eu tenho a essência da árvore. Eu tenho aquilo que o Platão chamou de forma inteligível da árvore. Se no mundo sensível eu tenho várias experiências a respeito da beleza, no mundo inteligível, no mundo das ideias, eu tenho a essência do belo, a essência da beleza, que é única, imutável e eterna. No mundo sensível, as coisas, os seres são múltiplos, efêmeros, né? Se modificam, se alteram a todo momento. O mundo sensível, para Platão, seria apenas e tão somente uma aparência, né? O que ele chamou de uma cópia imperfeita daquilo que é absolutamente perfeito e imutável, daquilo que corresponde ao mundo inteligível. Então, o mundo sensível seria a aparência e o mundo inteligível seria a essência. O mundo sensível seria o interior da caverna subterrânea. Aqui eu me refiro ao famoso mito da caverna, né? Então, o mundo sensível seria o interior da caverna subterrânea, né? E o mundo inteligível seria a parte externa da caverna, né? Onde se localizam os seres reais, né? Muito bem. Bom, para os teóricos, né, que pertenceram, para os pensadores que pertenceram à patrística, né, a retomada da teoria de Platão era fundamental para justificar, né, racionalmente os dogmas cristãos. Por quê? Porque ela seria, em tese, absolutamente compatível com aquilo que o cristianismo concebe. O cristianismo, de um modo geral, né, entende a existência de duas realidades. Uma realidade pecaminosa, a realidade mundana, né, aquilo que o Santo Agostinho chamou de a cidade dos homens, né, uma realidade, enfim, marcada, né, pelo apego, né, aos prazeres imediatos, né, às coisas materiais, e uma outra realidade, né, que seria absolutamente perfeita, imutável, né, associada ao divino, à existência de Deus. Então, de acordo com esses pensadores, essa distinção na qual o cristianismo se fundamenta, uma realidade pecaminosa e uma realidade espiritual, divina, perfeita, harmônica, seria compatível àquilo que Platão estabeleceu em sua teoria, né, sobre a distinção entre mundo sensível e mundo inteligível. Em outras palavras, os pensadores, né, que pertenceram à patrística consideravam que a razão por si só é capaz de deduzir a existência de duas realidades, uma imperfeita, sensível, e a outra absolutamente perfeita e imutável. A razão por si só é capaz de fazê-lo, é capaz de deduzir, de chegar a essa conclusão. Portanto, aquilo que a razão estabelece, aquilo que a filosofia estabelece, não entra em contradição com aquilo que a fé determina, com aquilo que é objeto da fé. Então, essa estrutura de pensamento, de raciocínio contida na obra de Platão seria, em tese, compatível àquilo que o cristianismo estabelece como um princípio fundamental. A realidade, né, a cidade dos homens, pecaminosa, né, da qual a alma precisa se libertar, né? Então a alma precisa se libertar dos prazeres mundanos, das coisas e do apego à matéria, para que ela possa contemplar, né, essa realidade perfeita, divina, em comunhão com Deus. Muito bem. Uma das principais referências, né, da patrística foi, sem dúvida, o filósofo Plotino, tá? Que viveu durante o século III. Plotino, que nasceu no Egito
em 203 e faleceu em 269. O Plotino, ele é uma das principais referências do neoplatonismo, né? Ele é uma das principais referências da patrística, né, por assim dizer. E o Plotino, né, assim como Platão, considerava, né, que o indivíduo ele deve se libertar, né, dos prazeres mundanos, ele deve se libertar do apego à matéria. O Platão também considerava esse aspecto, né? O Platão considerava, né, que o filósofo, que o sábio, que o cidadão, né, ele deve se libertar do mundo sensível, né, para que ele possa, né, contemplar as essências que se localizam no mundo inteligível. Então, Plotino, ao reinterpretar, né, a teoria de Platão, ele vai estabelecer uma reflexão mais ou menos nesse sentido, né? Então, Plotino, por exemplo, considerava que o principal objetivo da filosofia consiste em ensinar aos indivíduos a se libertarem dos prazeres mundanos, a se libertarem dos vícios, do pecado, né, do apego à matéria, para que possam se aproximar de Deus, né, para que possam, ao, né, se libertarem desses vícios, pela meditação, né, e pela contemplação, se aproximar de Deus. Plotino considerava que Deus, ou o Uno, né, seria a fonte propagadora da realidade. Assim como ele utiliza, né, a metáfora do Sol. Né? Então, assim como o Sol seria a fonte propagadora da luz, Deus seria a fonte propagadora da realidade. Deus, que de acordo com Plotino, seria um ser absolutamente eterno, imutável, perfeito. Ele não está no tempo e no espaço, né? Ele não está submetido, né, à cronologia, né, ao tempo cronológico. Ele não é dado no espaço, ele está para além do tempo e do espaço. Ele sempre existiu, ele sempre existirá. Ele não foi causado, ele não foi criado. Ele é um ser cuja existência é absolutamente necessária, ou seja, a sua existência não depende da existência de nenhum outro ser, né? Ele não foi gerado, ele sempre existiu, ele sempre existirá, e por esse motivo ele seria a fonte propagadora da realidade, né? Aquilo a partir do qual todos os seres existem. Tá? Então, de acordo com Plotino, o indivíduo ele deve aprender a se libertar desse mundo sensível, ele deve aprender a libertar a sua alma, o seu pensamento, né, do apego à matéria, né, dos prazeres imediatos, para que ele possa, pela meditação e pela concentração, se unir a Deus. Isso é um ponto fundamental da filosofia de Plotino, ou seja, esse exercício autorreflexivo, ou seja, a partir do momento em que o indivíduo se concentra em seu interior, a partir do momento em que ele faz esse exame de consciência, reconhecendo os atos pecaminosos cometidos, reconhecendo os vícios, né, aos quais ele se apegou, né? Então, quando ele realiza esse exame autorreflexivo, ele é capaz de se libertar, né, desse mundo, né, enfim, marcado por erros, por enganos, enfim, e ele passa, né, a partir desse exercício de reflexão sobre si mesmo, ele passa a se aproximar cada vez mais da divindade, cada vez mais de Deus. É o que o Plotino chamou de união mística com Deus. Então, quando ele se concentra em seu interior, quando ele realiza esse exercício de meditação, de concentração, ele identifica esse vínculo que há entre a alma humana e a totalidade cósmica ou simplesmente Deus.
Tudo bem? Então, concluindo, Plotino, que é considerado uma das principais referências do neoplatonismo, né, vai retomar a teoria de Platão para refletir sobre a relação entre fé e razão. Tudo bem? Então, na próxima videoaula, eu pretendo abordar a teoria de Justino e, sobretudo, de Santo Agostinho. Certo? Forte abraço a todos e bons estudos. Até mais.